As personagens que Roberto Gomes Bolanhos protagonizou têm feito rir várias gerações de jovens, adultos e crianças com seus xistes interpretados por diferentes personagens. Desde de Chaves até Chapulin Colorado, o ator mexicano inundou a televisão com suas piadas. O mais maravilhoso sobre isso é que, mesmo com o passar do tempo, os episódios ainda estão sendo transmitidos e causam furor. Continue assistindo para saber, por exemplo, por que o programa foi chamado de Chaves. Qual é a razão do seu apelido? Roberto Gomes Bolanhos, nascido na cidade do México em 21 de fevereiro de 1929, tinha um apelido singular, Chespirito. Bolanhos era chamado assim porque era um cruzamento entre William Shakespeare, dramaturgo e poeta inglês, e Chiquito, por causa da sua complexão física. Quase morreu ao nascer. A mãe de Roberto Gomes Bolanhos teve uma gravidez muito difícil. Elsa Bolanhos, que daria à luz o humorista talentoso, quase perdeu o bebê depois de ingerir um medicamento contra a gripe que havia sido prescrito pelo seu irmão. Finalmente, a infelicidade foi evitada, e em 21 de fevereiro de 1929 nasceu Roberto. Foi rentável em 1,7 bilhão de dólares. Segundo os dados fornecidos pela prestigiosa revista Forbes, em 1992, quando terminou a produção de seus programas, estes foram vendidos à Televisa, que possui hoje os seus direitos. Foi 1,7 bilhões de dólares, pagos em royalties pela retransmissão dos episódios em diferentes países. No total, foram 1.300 episódios de meia hora durante 24 anos. Inacreditavelmente foi criticado por estimular o abuso. Este ator, escritor e provocador de risadas, como era o mexicano, foi criticado por estimular a violência psicológica, o machismo e o bullying e o abuso com seu personagem Chapulin Colorado. É por isso que, sob pressão, tentou limpar seu nome com o Chaves, que promove a prática de exercício, o respeito pelas pessoas, e, especialmente, a humildade que o caracteriza. Ele teve seu musical na Broadway. Apesar de ter morrido em 2014, sua arte continuou em forma de musical. Uma obra na famosa rua Broadway foi feita com o material que ele havia escrito. O título da apresentação foi Queen Mother, Rainha Mãe. Antes de realizá-la foram feitas leituras particulares da obra, que foi supervisionada por Florinda Meza. Familiares famosos. Seu pai, Francisco Gomes Linares, é retratista famoso de políticos, e suas famílias ou famílias internacionais como Warren Harding, cujas obras estão expostas no Hotel Gunther no Texas, Estados Unidos. Além disso, o Chespirito é sobrinho de Gustavo Díaz Ordaz, que foi presidente do México de 1964 a 1970. Ele inspirou os Simpsons. A famosa série do Chapulin Colorado inspirou outra grande série tão grande como a mencionada. Foi vital para o cartunista Matt Groening dos Simpsons. O criador da famosa família amarela se apoiou no personagem de Bolanos para criar o Homem-Abelha de Os Simpsons, uma espécie de herói, o Homem e Abelha que tem expressões mexicanas, como ICHIHUAHUA. Os pais de Chaves. O criador do personagem teve o cuidado de dissipar algumas perguntas, que se referem aos seus pais. Em 1995, ele respondeu a essa pergunta no livro Diário de Chaves. Segundo conta, o livro, Chaves nunca conheceu seu pai, mas sim a sua mãe. Quando ela ia trabalhar deixava em uma creche, até que um dia ele foi enviado para o orfanato. Um arquiteto frustrado. Roberto Gomes Bolanhos deixou a Universidade Nacional Autônoma do México como arquiteto, mas dados os seus talentos artísticos, nunca atuou como tal. E menos mal que não tenha se decidido por este caminho, porque a sociedade teria perdido um dos melhores comediantes de todos os tempos. Beethoven inspirou sua música de abertura, o que é o tema principal da entrada de outro personagem histórico de Bolanos. Chaves foi inspirada por Ludwig van Beethoven.
Ainda que não tenha sido diretamente criada por ele, a canção se chama O Elefante Nunca Esquece, do compositor eletrônico Jacques Perret, que se inspirou no alemão, porque sua versão é um plágio de A Marcha Turca de 1811. O verdadeiro Chapolin Colorado. Quem lutava contra a injustiça no personagem de Chapolin Colorado com o famoso martelo chamado marreta biônica tinha algumas qualidades de combate, que T. Roberto Bolanhos tinham adquirido ainda jovem quando seus personagens não são vislumbradas. No primeiro ano do ensino médio, foi vice-campeão de O, e no segundo ano foi campeão. Ele não pode finalizar o Chapolin em 3D, por motivos de tempo, e o falecimento posterior, ele deixou inacabado o filme de animação. Queria estrear com o nome de O Chapolin em 3D. O roteiro em si foi concluído pelo criador do personagem, mas ele nunca o pode ver, nem mesmo pré-produzido, como está atualmente sob a direção de seu filho Roberto Fernandes. Criativo desde a infância. Com seu tio, ele construiu um trem em escala que funcionava a vapor. Ele era um engenheiro mecânico e elétrico da cidade de Guadalajara. Embora não tenha se formado, ele estudou engenharia na Universidade Nacional Autônoma do México. Sem dúvida, ele influenciou sua infância que se tornaria parte de sua vida, um inventor real do riso. Ele escreveu contra o aborto. No festival OTI foi ouvida pela primeira vez, a canção contra o aborto que ele escreveu e se chamou Nascer. Interpretada por la cantora Dulce, mas gravada por Florinda Meza, decolou no mundo da música. O mesmo tema foi usado no filme El Chanfle em 1979. Roberto Gomes Bolanhos foi o autor musical. A letra e a música do tema Tengo Todo Contigo, da novela La Dueña, foi criada por Gomes Bolanhos, e foi dirigida por seu filho, Roberto Gomes Fernandes em 1995. Além disso, foi produzida por sua esposa Florinda Meza e protagonizada pela primeira-dama do México, Angélica Rivera. Aí sua opinião sobre seus personagens. Para Chespirito, sua personagem mais importante foi o Chaves, uma vez que não era um programa para crianças, mas para toda a família. Na verdade, ainda hoje, está sendo transmitido depois de décadas de sua conclusão. Enquanto o Chapolin Colorado era um verdadeiro super-herói, que vencia seus medos em cada programa. Não era escritor. Sua formação acadêmica percorreu um caminho muito afastado da escrita. Ele estudou engenharia e foi um boxeador amador durante o ensino médio. Seu primeiro contato com o mundo da televisão aconteceu quando ele foi solicitar o seu primeiro emprego em uma agência de publicidade. Lá, ele foi produtor de rádio e televisão, e quando houve necessidade de um escritor ele concordou sem saber ainda como usar uma máquina de escrever. Sua chegada na vizinhança. Outra explicação dada pelo famoso Diário do Chaves publicado por seu criador em 1995, foi sua chegada na vizinhança. Depois de não ser apanhado no orfanato por sua mãe, uma idosa que vivia na casa 8 da vizinhança lhe dá abrigo. É aí que nasceu seu personagem na vizinhança. Boileau no Twitter, quando o nascido na cidade do México, lançou sua conta na rede social Twitter, alcançou 230 mil seguidores em seu primeiro dia. O primeiro tweet enviado foi 2 pontos. Olá, eu sou Chespirito. Tenho 82 anos, e esta é a primeira vez que eu tuito. Estou estreando. Sigam meus bons pontos de exclamação. Com a frase característica de Chapolin Colorado, cativou milhões de pessoas em todo o mundo. Sua conta chegou a ter 600 mil usuários que a apoiaram. Suas parceiras. Roberto Gomes Bolanhos teve como primeira esposa Graciela Fernandes, com quem teve 6 filhos. Em seguida, ele se casou com Florinda Meza, a famosa Dona Florinda da vizinhança do Chaves. Em 2004, realizou seu casamento depois de anos de relacionamento. Ela revelou que após a morte do seu marido, ficou muito zangado com Deus. Uma alta média de audiência. Se você somar todas as pessoas do mundo que a viram, isso dá uma diária de 91 milhões de pessoas.
uma das duas séries mais reconhecidas, o Chaves, tem uma média de 91 milhões de espectadores diários, se você considerar todos os lugares onde ela é transmitido, e as 50 línguas em que foi traduzida. O final que não aconteceu. Chespirito confessou que teve a ideia de que Chaves tivesse um final trágico ao ser atropelado por tentar salvar uma criança. Isso poderia ter leituras ambíguas. A primeira é que ele dava tudo pelos outros, e a segunda foi a que impediu o plano. Sua filha, psicóloga, advertiu que isso poderia gerar nas crianças a tentação do suicídio.